O cérebro adolescente, ele reage ao estímulo da novidade. Perfeito. Certo? Perfeito. E da recompensa nas redes sociais. Isso. O que você pode explicar sobre isso? Se a gente começar a entender, existe uma explicação biológica e existe uma explicação sociológica para esse fenômeno. Então, basicamente é o seguinte, quando o cérebro ele tá se desenvolvendo no útero, então tem lá o feto e o cérebro começa a ter um desenvolvimento. Existe um processo que a neurociência chama de 1000 dias. Então, o que são os 1000 dias? As 40 semanas de gravidez, que agora eu aprendi 40 semanas, agora eu tô do lado das grávidas, né? Porque toda vez que a grávida fala que tá com 30 semanas, ninguém sabe quanto né? E eu era o que xingava a grávida, agora eu sou do time das grávidas e eu falo em semanas. Se você somar 40 semanas e 2 anos de vida, dá mais ou menos 1000 dias. O que é importante nesse período? É o período que o cérebro humano mais vai se desenvolver. Imagina um espermatozoide para uma criança de 2 anos, o tanto que aprendeu, que gerou toda essa questão. O que é importante dizer? Esse período dos 1000 dias, ele é o momento que mais vai aprender, mais vai se desenvolver e ele vai dar mais ênfase em quantidade do que qualidade. Perfeito. Eu sempre digo assim, pega uma criança de 2 anos, ela anda, ela fala, ela se movimenta, ela desenha, ela pinta, mas não faz nada bom, né? Discernimento zero. Né? Tipo assim, vai comer, põe a colher nos olhos, vai desenha o solzinho, tipo, risca fora do caderno, né? Então o cérebro dela fala assim, agora é hora de aprender tudo que der. Abre, tanto que brinca, a criança é uma esponjinha, você fala, ela pega, tal. Então o cérebro tá ali captando tudo que tá no ambiente. Depois, você vai ter um período ali, depois nos 2 anos, tem um processo chamado poda neuronal. Então a poda neuronal, basicamente, o que ela faz? Ela, igual uma poda de uma árvore. Quando você tem uma árvore, você não quer ter 10 rosas. É melhor ter 3 rosas bonitas do que ter 10 com murcha e tudo mais. Então pensa assim, entra uma seiva naquela planta, e se eu deixar as murchas, o que vai acontecer? Aquela seiva vai ser jogada né? Então eu corto energia. Exatamente, eu concentro essa energia para as flores bonitas ali, para as rosas bonitas. O cérebro faz basicamente isso. Ele vai desconectar conexões que não são muito importantes ali e vai fortalecer as que estão sendo usadas no dia a dia. E aqui começa um processo, aqui é um ponto que é assim, imagine uma criança de 2 anos que mora num lar onde ela tem amor, ela tem carinho, ela come bem, ela dorme no quarto quentinho e ela tem a família em volta e ela tem tudo isso, e uma criança que tá numa zona de guerra tomando bomba na cabeça. Então o cérebro é igualzinho. Só que o que o cérebro tá fazendo? O de um tá falando assim, nossa, o mundo é legal, eu tenho a mamãe, eu tenho o papai, eu tenho a vovó, eu tenho o ursinho, e o outro tá tipo, o mundo é perigoso, solta bomba, eu vi minha mãe ser explodida na minha frente. Então se você pega esses extremos, você fala assim, o que esses 2 cérebros vão valorizar? O que é importante para cada um deles? Que serão as conexões que serão valorizadas, que serão fortalecidas. Dos 2 aos 7 vai ter um processo muito parecido, que é refinar isso que foi aprendido. Então, se até agora quantidade era importante, ele vai agora continuar andando. Mas ele vai aprender uma marcha legal. Ele vai continuar comendo, desenhando, fazendo as coisas. Então, dos 2 aos 7 ele vai ter esse processo. E aos 7, isso aqui é muito importante de falar, é onde pro cérebro, onde começa a adolescência. Porque quando a gente pensa um adolescente, a gente pensa alguém com espinha, o menino com gogó, a menina com seio, menstruação, aquela voz de pato rouco que os meninos ficam. É um estereótipo que a gente imagina. Mas no cérebro, aos 7 anos, o processo já começa. Então essas readequações neuronais que a gente viu agora há pouco nos 2 anos, agora elas vão começar a falar assim, peraí, o que minha mãe fala já não é mais tão importante. Talvez o que meus amigos, ser importante para os meus amigos é melhor que ser importante para minha mãe. É onde o processo começa. Então a gente precisa entender que essa necessidade de pertencimento, e a partir dos 7, 8 ali, já vai entrar na escola, já vai ter uma função social mais ampla, é onde ela vai poder colocar em prática essas conexões sociais. E aí, para ser aceito, pode ser que ela caia numa coisa assim do tipo, é melhor eu fazer isso e ser aceito do que eu ser rejeitado pelo grupo. Que isso, então, é um possível processo de um estímulo de novidade, um processo de recompensa, ela se aceita, é um processo de recompensa, mas também a gente pode pensar em dopamina, né, se a gente for levar para as redes sociais. Basicamente é o que vai, é o motor desse processo todo.